Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o pastor da congregação, o dirigente, é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de tocar o sininho e fazer também o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. E a mensagem de hoje, o tema, o Salmo 23. O Senhor, o nosso pastor. Salmo 23, que diz com respeito ao Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Mas eu quero, antes de entrar na mensagem, na palavra de Deus, eu quero juntamente com todos fazer assim as notificações, né? Vamos fazer assim uma verificação a respeito desse salmo. E Davi coloca esse salmo como a ligação dele com Deus. Ele como ovelha e Deus, o Senhor, como pastor. E Davi, tudo que ele vai falar aqui é o que aconteceu na vida dele. E antes dele ser chamado para ser o pastor, quando a Bíblia fala assim, o pastor de Israel, está falando do rei, está falando do governante da nação, está falando de um líder religioso. Então, quando fala pastor, não é? Está falando de um rei, um governante da nação. E em uma congregação seria o líder, né? O líder da congregação, e tem assim a congregação como rebanho e o líder como pastor. E nós vemos, louvado seja Deus, que Davi, ele foi monitorado por Deus para ocupar esse cargo. Antes dele ser rei de Israel, vejam qual era a sua ocupação. Ele era pastor de ovelhas. Mas ele não era o dono das ovelhas. As ovelhas que ele pastoreava era do seu pai. E ele tinha ali seu trabalho de pastorear a sua igreja, o seu rebanho, o rebanho do seu pai. Tinha que cuidar para que as feras não se alimentassem das ovelhas do seu pai. Teria que, assim que tirasse as ovelhas do curral, teria que ser limpo o curral. Durante a noite, as ovelhas naturalmente sujavam, com fezes, com todos os tipos de, dos seus convívios, né? Da sujeira dos seus convívios. E vejam que ele tinha que limpar quando ela fosse ser recolhida, e que lavar o curral.
E era somente Davi, com 7 irmãos, só ele que fazia o trabalho. Era ele que estava sendo monitorado por Deus. É ele, Deus estava olhando para ver quem era a pessoa que ia pastorear o rebanho de Deus. E Davi estava sendo monitorado. Quando o leão, aquele urso, foi pegar aquela ovelha para se alimentar, ele deu a sua vida pela sua ovelha. O urso, o leão poderia ter matado, mas ele enfrentou, ele lutou, ele expulsou o lobo, o urso, o leão, as raposas, as hienas que ali rodeavam ali aquelas ovelhas de seu pai. E ele estava sendo monitorado. E vejam, quando Samuel foi ungir a Davi, um rei, digo melhor, Samuel vai até a casa de Jessé e vai ali e unge ali um rei. E vejam que Jessé, olhando pela aparência daqueles rapazes, enquanto Davi estava cuidando no campo das ovelhas do seu pai, estava trabalhando duro, enfrentando até mesmo risco de vida. Os seus irmãos estavam lá de beleza, estavam lá até mesmo jogando dominó, enquanto Davi estava lavando o curral, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, expulsando os leões que a rodeavam, porque queria alimentá-lo das ovelhas. E vejam, na hora de ungir, Samuel olhando pela beleza dos rapazes, é esse aqui, e Deus repreendeu, esse vagabundo não. Davi está trabalhando lá, ele está aí folgado, esses 8 filhos de Jessé não gostam de trabalhar. Como que eu posso pôr ele para cuidar do meu rebanho Israel? Como que eu posso sentar esses rapazes diante, no lugar de Saul, para tomar conta de Israel? Vejam que eles também estavam sendo monitorados. Mas vejo o profeta olhando pela aparência, queria ungir qualquer um deles lá, mas não. Davi estava lá, trabalhando, cuidando das ovelhas feridas, cuidando das ovelhas, livrando elas, louvado seja Deus, livrando ela da boca faminta das feras. E nós vemos, louvado seja Deus, da onde Deus tirou a Davi, da onde Deus tirou a Davi, não Samuel. Você olha segundo a sua vista, a sua formosura. Eu não quero esse enganador sentado no meu trono. Eu não quero esses enganadores. Enquanto Davi está lavando o curral, eles estão aí se divertindo. Eu não quero nenhum desses, mas eu quero, vai buscar o rapazinho que está lá cuidando das ovelhas. É aquele que eu quero como rei. É aquele que eu quero para cuidar do meu povo. Eu quero que ele cuide do meu povo, assim como ele cuida da ovelha do pai dele, porque a ovelha nem dele são. Nem dele é a ovelha. E ele cuida com todo cuidado, com todo o coração. É esse
esse que faz segundo o meu coração, que faz segundo a minha vontade. É esse que eu quero que ocupe o reino de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o fundamento do Salmo 23. Davi passou pela carne. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele poderia falar essa com autoridade, porque ele era esse pastor que não deixava faltar nada para as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. As ovelhas iam dormir, louvado seja Deus, em um aprisco limpo, que ele lavava os apriscos, ele limpava os apriscos, louvado seja Deus, e recolhia as ovelhas para descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que Deus cuidava dele do mesmo jeito que ele cuidava das ovelhas. Ele cuidava com sinceridade e ele sabia que Deus cuidava dele como ele cuidava das suas ovelhas. Suas não, as ovelhas do seu pai. E veja a troca que Deus fez. Deus tirou ele de trás, de diante de um curral, de trás das ovelhas, de trás de um rebanho, e pôs dele diante de uma nação para cuidar do povo de Deus, para dirigir o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Era o que ele fazia com as ovelhas. Era o que ele fazia com as ovelhas. Olha ele citando a sua vida. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. No Salmo 34, versículo 9 e versículo 10, diz assim. Eu quero ler aqui no Salmo 34, versículo 9 e versículo 10, que diz assim: Temei ao Senhor, vós o seu santo, pois não tem falta alguma àqueles que temem. Nada faltará para os que temem a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós vemos, versículo 10, os filhos dos leões necessita e sofre fome, mas aquele que busca ao Senhor, nada tem falta, nada faltará. Vejamos, o Senhor é meu pastor, disse Davi, nada me faltará. Os filhos dos leões, os leões é um animal carnívoro, só alimenta da vida de outros animais. E nós vemos que quando ele não leva a caça, quando ele não mata, tem dia que ele não consegue pegar um animal para comer. A fome, ela vem todos os dias. E às vezes os filhotes, eles ficam semanas sem comer. O leão é o maior, o melhor caçador entre as feras, os leões, a onça, o tigre. Mas os filhotes dele também passam fome. Mesmo que o pai deles são um tremendo caçador. São um caçador de primeira linha. Mas os filhos dele, os filhotes dele passam fome, que nem diz aqui no Salmo 34, versículo 10. Até os leões não têm comida e passam fome.
Porém, não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A ovelha não sai para caçar, para comer. A ovelha se alimenta de capim. A ovelha se alimenta somente de capim, ração e bebe água. E ela depende do pastor. É o único animal que tem o seu cuidador. Uma raposa não precisa de pastor. Uma fera não precisa de pastor. Uma hiena não precisa de pastor. Mas a ovelha precisa de um pastor. Ela não consegue se alimentar se o pastor não levar ela tranquilamente em pastos verdejantes. Quando ela acampa aqui, nesse território, naturalmente tem alimento do dia. No outro dia ele tem que procurar outro lugar, porque o capim dali já acabou. O pastor tem que levar ela em outro lugar, em outro território, em outro terreno, para poder se alimentar. Mas aqueles que confiam no Senhor, este não tem falta alguma, diz a palavra de Deus. E nós vemos no Salmo 104, conforme diz a palavra de Deus, que nós estamos falando, que diz assim no versículo 14 do Salmo 104, no versículo, olha o cuidado que Deus tem conosco. Salmo 104, versículo 13 e versículo 14. Do céu, tu envias chuva para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Versículo 14. Faz crescer capim para o gado, e verdura e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Nada me faltará. Todos nós se alimentamos da bênção que vem da terra que Deus umedece ela com a chuva, faz ela produzir os cereais, as verduras. Tanto os animais como os seres humanos se alimentam da terra, da bênção de Deus. Se alimentam da bênção e da misericórdia do Senhor. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus, que assim diz a palavra do Senhor: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja como Davi andou pelo vale da sombra da morte, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou Golias no vale da sombra da morte. Ele ia aquela fera, gritando, desafiando Israel e o Deus de Israel. Se tiver um homem aí que venha pelejar comigo e vencer, nós seremos seus servos, gritava o gigante. Todo Israel se encolheu, todo Israel estava com medo, mas Davi, que já tinha enfrentado o leão, o urso, as outras feras, que tinha enfrentado toda essa situação, e viu como Deus o deu o livramento,
ele tinha confiança em Deus. Então ele disse que ele enfrentaria. Veja como humilde, até foi com humildade. O Golias falou: não acredito. Esses covardes vão mandar um menino lutar comigo. Por acaso o seu cachorro é um garoto querendo lutar comigo? Ele nem estava querendo lutar, mas por questão de honra. Pela palavra que ele tinha dito: se ele me vencer, seremos seu escravo. Por isso ele teve que lutar. Ele nem quis lutar com esse menino. E vejam que aquele menino, depois que começou a ser desafiado, vem tu a mim com pau, sou um cachorro por acaso? E vejam o livramento que Deus deu para Israel através de Davi, no vale de Sucote. Veja o livramento que Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele não teve medo de enfrentar o leão, não teve medo de enfrentar o urso, não teve medo de enfrentar Golias, não teve medo de enfrentar Saul endemoniado, não teve medo de enfrentar as outras batalhas que teve. Ele é destemido, ele era ungido de Deus, ele fazia segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Vejam como que Deus faz, como que Deus faz com o teu servo. Vamos colocar essa mesa, vamos colocar essa mesa, esse banquete, vamos colocar na frente de José, que era uma ovelha também de Deus, que era uma ovelha do Senhor. José, que Deus lhe tinha dado a revelação, que ele ia ser uma estrela, que ele ia ser brilhar como o sol. E vejam, todos seus irmãos com ciúme jogaram aquele menino dentro de um buraco. Ele também estava sendo provado, monitorado por Deus. Deus não tinha falado que ia colocar ele num trono, assim como falou com Davi. Ele não falou com Davi ia ser rei. Não é, Davi, porque está enfrentando o leão que você vai ser rei. Deus não falou nada para ele. Foi instinto, foi aquilo que ele sentiu para defender a ovelha qual ele rebanhava. E nós vemos que José, ele foi expulso de meio dos seus irmãos, foi vendido como escravo, chegou em outro país que não falava nem mesmo a sua língua, trabalhando ali humildemente. Ele já não era mais dono de si, porque ele tinha sido vendido. A vida dele foi paga para os seus irmãos. E nós vemos que quando José estava trabalhando na casa de Potifar, a mulher de Potifar atacou a José, querendo adulterá-lo com ele. Mas vejamos o caso dessa mulher. O marido dela era eunuco. Eunuco não tem relação sexual. E ele era casado. E ele era um eunuco que tomava conta das mulheres de Faraó. Todas as pessoas que cuidavam das mulheres do além, do rei, têm que ser castrado. Então a mulher tinha suas necessidades particulares. Ela atacava os empregados e ela simpatizou com José.
e quis ter caso com José. Ele é um rapaz simpático, boa aparência, e por esse motivo ela atacou. A gente até entende a fraqueza dela. E ela atacou, mas ele não quis saber, ele respeitou seu senhor. Ele não quis. E se mandou. E ela fez aquela calúnia e ele pagou caro com aquela mentira. Foi parar no fundo de uma prisão. Estava lá já há alguns anos e ele, por ter feito algumas revelações para o copeiro que estava ali preso, para também o padeiro que estava ali preso. Então vejam que quando o faraó ficou tão perturbado com o seu sono que Deus o deu, dá 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Vejam que Faraó soube de José, mandou buscá-lo ali na prisão. E em um dia ele estava preso e no outro dia ele estava sentado no trono. E ele foi jogado na prisão, e da prisão ele foi levado para o lugar, para o trono de glória. Vejam que antes de Faraó nomeá-lo, ele deu um jantar, naturalmente, para os seus príncipes, ministros, para todos ali no Egito. Iam ver que José ia receber o anel do rei, ia ser a segunda pessoa abaixo do rei. Todos teriam que estar ali, porque era o mandato do rei. Imagine o versículo que Davi diz aqui: prepara de uma mesa perante mim, aonde os meus inimigos possam me ver. Aonde os meus inimigos possam me ver, que tu está me honrando. Vejo naquele jantar, vejo naquela ceia egípcia, todos os ministros ali. Ali estava também Potifar com a sua esposa. Olha o homem, olha o pensamento dela. Olha o homem que eu mandei na prisão. Não consegui fazer o que eu quis, menti, joguei ele em uma prisão e agora ele é mais do que o meu marido, agora ele é mais do que eu, agora estamos debaixo das suas autoridades, agora temos que obedecê-lo. Vejam todos aqueles empregados que zombaram de José. Estavam ali vendo a glória de Deus sobre José. Aquele menino que foi desprezado, que foi jogado fora, mas Deus o honrou, porque ele estava sendo monitorado. Era ele que ia acontecer, que ia salvar o Egito, que ia salvar o mundo da fome. Era ele que ia cumprir aquele sonho que tinha falado para o seu pai, que todos iam inclinar diante dele. Ele não pediu para sonhar aquilo, mas é Deus que colocou o sonho em sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o Salmo 23, a vida de Davi. Olha como Deus o honrou. Como Deus o honrou. Assim é a nossa vida. Nós que confiamos no Senhor. Não importa o seu trabalho oculto. Não importa que ninguém veja. Ninguém estava vendo Davi cuidar das ovelhas. Nem os seus irmãos. Louvado seja Deus. Na hora de Davi ser escolhido como rei, era uma cadeira que todos os seus irmãos queriam. Mas lá o aprisco eles não queriam. Eles estavam lá jogando dominó,
Eles estavam lá jogando, sei lá, o jogo deles lá, mas não queria ajudar o seu irmão. Aí isso é serviço para o pirralho, isso é serviço para aquele pirralho. Mas aquele pirralho, Deus o colocou como rei, o rei de Israel. Seus irmãos ansiavam aquele trono. Mas o trono Deus deu para o pirralho que estava sendo monitorado por Deus. É esse segundo o meu coração. É esse segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Para me encerrar, eu queria ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim: quando este foi retirado de Saul, né? Quando Saul foi retirado, levou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará todas as minhas vontades. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos 13, 22. Vejam, e achei a Davi. Eu estava passando no curral e vi aquele menino trabalhador, honrando as ovelhas do seu pai, trabalhando assim aquilo que o seu pai determinara. É esse, assim como ele cuida das ovelhas do pai dele, eu quero ele para cuidar das minhas ovelhas. Eu quero este pastor para cuidar de Israel. É esse que eu vou dar a cadeira, é ele que vai sentar no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus.